Proteína. Na verdade, vocês, acho que quando eu expliquei para vocês sobre degeneração turva, eu falei para vocês o seguinte: quando a célula está com pouco oxigênio, ela vai ter que entrar ela vai ter que buscar energia através de outra situação, que é chamado de glicólise anaeróbica. Ou seja, é a quebra, é a produção de energia, né, de ATP, na ausência de oxigênio. Essa glicólise anaeróbica faz com que o pH, intracelular faça o quê? Diminua. Então, faltou oxigênio, entrou em glicose. A glicose faz o que com o pH? Diminui o pH. Queda do pH faz o quê? Promove a desnaturação das proteínas. Proteína desnaturada, proteína coagulada. Isso justifica a introdução coagulante. Então, o esquema é esse. Faltou sangue, automaticamente falta o quê? Oxigênio. Faltando oxigênio, a célula entra em glicose anaeróbica. Glicose anaeróbica, ela entrou para a obtenção de energia. Entrou em glicose anaeróbica, fez o que com o pH? Diminuiu o pH. Queda do pH faz o que com as proteínas? Natura. Proteína desnaturada é a mesma coisa que naturada. Enquanto que a necrose lipohepativa é aquela necrose em que o tecido se apresenta lipoefeito, ou seja, mais mole, mais pastoso, certo? Geralmente ela está associada com processos inflamatórios. Resulta da ação de enzimas hidrolíticas, onde dissolução enzimática rápida do tecido já está morto. Então, se o tecido está morto, necrose. As enzimas que vão atuar, vão fazer o quê? Vão dissolver todo aquele conteúdo, gerar como se fosse uma papa da célula. Então, por exemplo, a estrutura e constituição do mesmo. É característica de infecções bacterianas locais. Então, geralmente está associado ao processo infeccioso, automaticamente ao processo inflamatório. Toda vez que tem infecção e inflamação, geralmente surge o quê? Pulso. Certo? Esse pulso ele pode ser localizado em vários locais. Vamos supor, você tem um corte mais profundo do bactéria colonizador, pode ter que surgir um pulso que vai para o machucado. Pode. Vamos supor, você gravou uma unha. Aí a mulher pode se gravar, de repente machucou e formou um pulso bem cantinho ali. Quando acontece um pulso localizado, nós chamamos de quê? De abscesso. Dependendo se o abscesso é grande ou o abscesso é pequeno. Mas se ele for localizado, é um abscesso. Agora, se for um local que está repleto de pulso, mas se esse pulso não é localizado, ou seja, tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco aqui, aí ele é chamado de quê? Irmão, porque já está de pulso sem limite definido. Então, quando é bem localizado, é abscesso. Quando ele não está bem localizado, é irmão. Tá? Quando esse pulso está localizado dentro de cavidade, tipo cavidade torácica, cavidade abdominal, ou dentro do útero, ou dentro da bexiga, dentro do estômago, dentro de órgãos, ou dentro de cavidade, nós chamamos de quê? De empiema. Agora, quando esse pulso é encontrado especificamente no sistema nervoso, livre do cérebro, nós chamamos de malária. Certo? Então, a necrose lipohepativa é aquela que tem uma ação rápida de enzima. Essas enzimas vão fazer o quê? Vão digerir esse tecido. Tá? Quando eu faço uma digestão, pega o tecido que está no estado sólido e está no tecido que está líquido. Lógico que vai ficar líquido. Fica o quê? Meio pastoso. Esse pastoso é o que dá característica a quem? Ao pulso. Então, sempre geralmente está relacionado com o quê? Com o processo de infecções provocadas por bactérias, que leva ao processo o quê? Inflamatório. Bactérias, inflamação, desenvolvimento de pulso. Dependendo do
local o fotógrafo está dentro das dimensões, até irmão entre M. No set, especificamente, o irmão de Malá. Aqui, ó. O pulo é resultado da agressão celular para agir que evoca reação inflamatória supurativa. O que são as reações inflamatórias supurativas? São reações inflamatórias que têm função de quê? Toda vez que tem inflamação, tem cura? Não. Então, por que é solução? Reação inflamatória supurativa. São apenas reações inflamatórias que provocam o quê? Não é toda bactéria que estimula o seu microorganismo, não. Tá? É encontrado principalmente no tecido nervoso, que é rico em quê? Lipídios, pobre em quê? Como eu falei para vocês. Por que o tecido nervoso não tem necrose coagulativa? Porque para ter necrose coagulativa tem que ter o quê? Coagulação de quê? Proteína. Se o tecido nervoso é pobre em proteína, você pode coagular proteína. A presença de quantidade de coagulação apresenta pouca quantidade de quê? Coagulação. O que vai facilitar a sua liquefação e automaticamente amolecimento. O cérebro responde a uma injúria. O que é uma injúria? Agressão. O cérebro responde a uma determinada agressão anóxica, ou seja, sem oxigênio ou tóxica provocada por microorganismo intensa, com digestão enzimática rápida e informação dos focos, solução visual da função malária. Então, o sistema nervoso central, se ele passar por um processo sem oxigênio ou com um processo inflamatório intenso, sendo que esses microorganismos são microorganismos supurativos, que produzem tudo, vai provocar o quê? Uma dissolução da célula. O que é dissolução? Lembra de dissolver? Você pegar uma célula sem peso para dissolver ela. Quase transformar ela em espaço. E esse processo é chamado de malária. Então isso que é o mais importante saber do tipo de necrose. Necrose caseosa. No encontro dos pés passados, eu peguei para vocês o seguinte: existem algumas bactérias, como por exemplo, micobactéria tuberculose, que é a bactéria que provoca tuberculose, que ela é uma bactéria de difícil eliminação. O que acontece? Quando ela está instalada no pulmão, ela vai fazer o seguinte: ela vai, os macrófagos vão chegar, vão tentar fagocitá-lo, não vai dar conta, porque a bactéria é muito resistente. Depois o que eles fazem? Eles se transformam em células gigantes. Você lembra do comentário disso? Alguns macrófagos se emendam um no outro e ficam uma célula bem grandona. Certo? 2 a 3 macrófagos se unem formando as células gigantes. Certo? Praticamente faz o que com esse microorganismo? Isola ele. Certo? Então isso aqui é chamado de reação granulomatória. O que é a reação granulomatória? São reações em que acontece quando as nossas células de defesa tentam eliminar um determinado microorganismo e não consegue. Ela faz um tipo de enclausuramento. Fecha o microorganismo no lugar e não deixa ele escapar. Certo? Isso acontece com bactérias mais resistentes, como provoca tuberculose, provoca cancerígeno. Pode acontecer isso. Tá? Você concorda que esse tecido que está aqui, ó, aqui dentro, em volta da bactéria, entre os macrófagos, tem como o oxigênio entrar aqui dentro agora? E praticamente ao mesmo tempo você imagina uma célula aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, ou seja, matou o microorganismo? Matou. Mas automaticamente faz o que com o tecido? Mata também. Certo? Esse necrose é chamado de necrose caseosa. Por que caseosa? Porque quando você vai fazer uma biópsia, os metílicos